E aí, traders, tudo bem com vocês? O show aqui na área para trazer as melhores oportunidades dessa quinta-feira. Quinta-feira aí onde vamos ter alguns jogos da Série A italiana, Taça de Portugal, Copa da Holanda, Premier League, Comebol Libertadores e também alguns jogos aí da Recopa aí da Comebol, né? Então vamos começar. Cara, tem uns jogos da Copa da Turquia que poderiam ser até interessantes, mas eu não estou trabalhando muito essa etapa da Copa da Turquia. Os times têm poupado bastante, a liquidez está bem ruim, então eu decidi não trazer aqui. Mas tem o jogo do Fenerbahçe e do Galatasaray, que caso alguém possa querer trabalhar, pode ser interessante. Vou trazer aqui realmente os que eu pretendo trabalhar. Primeiro, o Heracles contra o time do AZ, cara, aqui pela Copa da Holanda. Ontem a gente teve a eliminação do time do PSV, né? Acabou sendo eliminado pelo Go Eagles e aqui a gente vai ter o Heracles contra o AZ. Agora com a eliminação do PSV, o AZ entra como o grande favorito dessa Copa, o maior dos que estão lá. E cara, é um jogo pro AZ vir com tudo para cima, tentar buscar, mas o adversário não é tão fácil. O adversário aqui dentro de casa vem de muitos empates, vem de vitória no último jogo. O time do AZ também não é um visitante ruim. Quando a gente olha que os confrontos diretos, o AZ tem 14 vitórias, 3 vitórias do Heracles, somente um empate. Então um retrospecto bem forte pro AZ. Mas quando a gente busca o mais recente, o último AZ ganhou dentro de casa de 1-0, mas o último fora de casa, o Heracles ganhou de 5-0 do AZ. Não foi fácil, foi uma goleada. Depois disso, empate, AZ, Heracles. O Heracles, as últimas duas que o Heracles estava em casa, o Heracles saiu vencendo. Então, a gente tem que ficar ligado nisso aí. O retrospecto realmente do Heracles dentro de casa tem sido muito bom. A gente tem que ver que ainda vai ter o jogo dessa rodada, né, desse ano, que o Heracles tinha sido rebaixado, desse ano ainda na casa do Heracles, e tem que ver como é que vai ser no mais recente. De todo jeito, acho que não vai ser um jogo tão fácil, um jogo tão simples. Vejo o AZ aqui com superioridade, o AZ aqui com favoritismo. É uma grande chance do time do AZ tentar buscar um título. Então, muito importante a vitória aqui para o time do AZ, jogo único. Tem que se decidir tudo no jogo para gols também. Próximo jogo que eu trago é Bolonha e Milan, cara, outro jogo bem complicado. O time do Bolonha vem de 3 vitórias, venceu do Monza, venceu do Como, venceu do Torino, 3 boas vitórias dentro de casa. Um time que não estava tão bem, se a gente ver aqui, ó, vinha muitos empates, algumas derrotas, perde pouco. Maioria das vezes empate ou vitória. E do outro lado tem o time do Milan que não vive um bom momento. Perdeu a última pro Torino, tinha ganhado do Empoli, perdeu para a Juve, aí ganhou do Como, ganhou do Verona, perdeu para a Atalanta. Não vive uma boa temporada. Aqui lembrando que não é Copa, que é jogo pela rodada 26 de italiano, jogo atrasado. Bolonha e Milan, sétimo contra o oitavo, ambos estão empatados e isso define muito do jogo, cara. Um jogo bem parelho. Para mim, em relação ao elenco, o Milan é superior, tem um time até um pouco melhor, mas, cara, não vive uma boa fase, não vive um bom momento, e ainda vai jogar fora de casa. Então, é muito complicado. Só para ter noção, ambos os times estão na semifinal da Copa da Itália, ambos os times estão jogando de uma maneira muito parecida. Para match odds, eu acho um jogo muito difícil. Na bola parada, eu acho que o time do Milan tem um pouquinho de superioridade, mas também é muito pouco. De longe, para mim, o jogo mais parelho, mais complicado do dia, cara. Eu não anulo a chance do Lei Bolonha, mas eu também acho essas chances bem baixas e bem difíceis. Na Premier League, a gente vai ter o confronto entre West Ham e Leicester. Cara, o time do Leicester, um dos piores times aqui da temporada, só tem 2 vitórias, uma em cima do Southampton, que vem mal, e a outra aqui em cima do Tottenham, que foi uma grande vitória do Leicester. Fora isso, perde 4-0 pro Everton, 3-1 pro Liverpool, Newcastle, Aston Villa, perdeu para todo mundo. O West Ham também não vem bem, cara. A maioria dos jogos vem perdendo, não vem jogando tão bem, mas vai pegar um adversário muito fraco. É uma grande oportunidade para o time do West Ham conseguir aqui um jogo, conseguir uma vitória. Aqui é Premier League. Quando a gente olha aqui... Opa, não está abrindo a classificação. Quando a gente olha, a gente vê aqui o West Ham muito próximo da zona de rebaixamento. Aqui. E o time do Leicester está lá na zona. Então é um confronto quase que direto aqui. Não é direto porque, cara, olha a diferença de pontos, né? A diferença de pontos é gritante. O Leicester aqui, para salvar desse rebaixamento, ele tem que fazer uma campanha muito forte agora no final para tentar jogar o Wolves. O West Ham aqui tem 13 pontos de vantagem e tá faltando o quê? São 38, tá faltando aqui para ele
12 rodadas. Então, cara, é muito ponto de vantagem. Realmente a briga vai ficar entre esses 4 aqui para não ser rebaixado. Mas, de todo jeito, é uma vitória muito importante, porque se o Leicester ganha, vai para 20, fica a 2 pontos do Wolves, fica com muita chance de escapar aqui. Mas é bem difícil, não é um jogo fácil. Eu acho que tem tudo para o Leicester ser rebaixado mesmo. Vai ser difícil tirar aqui essa vantagem. De todo jeito, não é um jogo que me passa muita confiança. O time do Leicester, apesar de da maioria das vezes sofrer primeiro, o West Ham também não faz tanto. Não é um mandante tão forte. Cara, é um jogo bem complicado. Quando a gente analisa o confronto direto, a gente vê que historicamente o Leicester tem vantagem. Ganhou Leicester nos últimos, 3. Os últimos 3 deu Leicester, depois o empate e depois o West Ham ganhou em 2021. Mas aqui também os que o Leicester ganhou foi em casa, só tem um que ganhou fora em 2022, quando o Leicester era até melhor. É bem complicado, cara. O momento do Leicester não é bom, o West Ham também não vive o melhor momento. É um jogo bem difícil, não tá tendo um jogo fácil até agora, nessa quinta-feira pra gente. Próximo jogo, talvez para mim o jogo com maior esperança de um padrão. Ontem, o único jogo que deu padrão foi aqui também na Taça de Portugal, que foi o Lei Braga. E aqui esse Lei Gil Vicente. Cara, para mim o time do Sporting tem grandes chances aí, junto com o Benfica ali, de disputar esse título, de ser campeão. É um time muito forte, que vem numa campanha muito boa. O time do Sporting não vem tão bem aqui fora de casa nos últimos jogos. Bastantes empates, deixou a desejar bastante. Mas é um bom time. E vai pegar o Gil Vicente, que também não é um grande mandante, que também não vive o melhor momento, vem de 2 derrotas seguidas dentro de casa, isso no Campeonato Português, mas eu comparo muito porque é bem parecido. Minha grande preocupação aqui vai ser a escalação, o quanto que o time do Sport vai poupar, porque essa odd de 1,50 aqui é de que vai poupar algumas peças, porque se o Sport vem 100% titular, é muito favorito para esse jogo, deve ganhar. De todo jeito, até com um time um pouco misto, eu acredito que o Sport tem grande chance de dar padrão. O cara que eu quero que esteja nesse ataque do Sport é ele aqui, Gyökeres. Eu falo muito dele. Ele e o Trincão são os 2 principais jogadores para mim. Não tem muito o que falar. Cara, o cara tem simplesmente 23 gols. 23 gols aqui, Se tu pega aqui, eu acho que se tu somar todos os outros jogadores, não tem a quantidade de gol que o cara tem. O cara tem 27 participações de gol. É muita coisa, cara. É muito o ataque dele, ele participa demais, entra demais e faz os gols. Então, é um jogador muito bom e faz muita falta quando não tá no ataque. Próximo jogo que eu trago aqui é sobre a Conmebol Libertadores. A gente vai ter o Cerro Porteño contra o Monagas. A gente vai ter o confronto deles, que teve... O Cerro ganhou de 4-0, tá numa situação muito favorável para se classificar. Cara, aqui... É isso, né? Tipo, o Cerro tá em casa, é melhor time, deve ganhar o jogo, mas não tem a necessidade. Isso deixa o jogo, pra mim, um pouco difícil. Se tá com a liquidez bem ruim, provavelmente eu não vou trabalhar. Pra quem gosta de trabalhar esse tipo de jogo aqui, muito favorito, tem um stake menor, pode ser interessante, porque o Cerro Porteño é muito melhor que esse Monagas. Esse time é bem ruim, então mesmo não precisando, pode dar um padrão. Próximo jogo a gente vai ter o Melgar contra o time do Tolima. O time do Tolima acabou perdendo para o Melgar de 1-0, cara. Eu esperava bem mais do Tolima dentro de casa. E agora o Melgar vem aqui para tentar eliminar o Tolima. Isso deixa esse jogo bem torto, porque, cara, todo mundo esperava mais do Tolima. Pelo que eu vi do jogo, que eu não assisti, o Tolima teve bastante dificuldade, não fez um bom jogo e agora tem que virar fora. Cara, eu acho que essas odds poderiam estar mais parelhas, eu acho que o Tolima poderia mostrar mais, mas o Tolima já não começou bem no seu campeonato, vem de 2 empates, 0-0, não fez uma boa campanha fora e agora vai ter que buscar aqui o resultado. É aquele famoso jogo carne de pescoço, muito difícil. Cara, não vejo muita brecha para fazer coisa nesse jogo. Se fosse para fazer alguma coisa, era o Lei Melgar, porque o Lei Tolima é muito complicado, mas aqui provavelmente um jogo para não fazer nada, um jogo muito complicado. Para fechar o dia, vamos ter aqui o jogo de volta da final da Recopa, né? Cara, o Racing ganhou o primeiro jogo de 2-0, já era um pouco esperado, e agora o Botafogo vai ter que tentar reverter aqui. Cara, o time do Botafogo não é um time que vem jogando muito bem, apesar de ter ganhado aqui do Fluminense, ter algumas vitórias. Os jogos que a gente viu contra times melhores, o Botafogo sofreu muito. Realmente, pós aí a Libertadores, o time se desfez, perdeu muitas peças, não está se reencontrando.
E vai ter um jogo muito duro contra o time do Racing, que é um time copeiro. Eu acho que vai ser um jogo para Lei Racing, porque eu acredito que o Racing vai tentar segurar o jogo, vai dar a bola pro Botafogo e vai tentar jogar nos contra-ataques. E aí, o ponto desse Lei é a gente ver se o Botafogo vai conseguir, primeiro, anular os contra-ataques do Racing, segundo, conseguir criar jogadas de perigo, conseguir realmente construir dentro do jogo. Porque o primeiro jogo, pelo que eu vi, o Botafogo teve muita dificuldade. Então, cara, eu acho que vai ser difícil o Botafogo ser campeão aqui. Pode ser, mas eu acho muito difícil. Eu acho que o Racing tá com o resultado na mão e só precisa fazer um jogo decente aqui para conseguir segurar, porque é 2 gols de vantagem e o Botafogo vive um péssimo momento. O Racing é um time muito cascudo, então vai ser bem difícil. Mas eu acho que pode sim ter momentos de Lei Racing. Provavelmente eu só vou trabalhar até o jogo do esporte, mas eu deixo aqui a análise da noite para quem tiver interesse. Pessoal, quero agradecer demais a presença de todo mundo aqui, pedir seu like, sua inscrição no canal. Tamo junto e até amanhã.